Qual imagem vem à sua mente quando a gente ouve a expressão homem com H maiúsculo? Seria, sei lá, um aventureiro, um tipo durão, meio John Wayne? Ou talvez alguém que constrói a própria casa? Sim, esses são os clichês, né? Exato. Só que as fontes de hoje argumentam que esses estereótipos culturais, por mais que, assim, façam parte do nosso imaginário, eles são, na melhor das hipóteses, secundários. Elas propõem um modelo completamente diferente. É um modelo baseado num propósito fundamental, que, olha, é bem inesperado. É inesperado porque não tem a ver com força bruta, nem com uma lista de habilidades, né? Mas com uma vocação, uma missão. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse modelo de masculinidade que tem como base uma cosmovisão bíblica. Nossas fontes são trechos de 2 livros, Homens Fortes, de John Crotts, e Homens de Verdade, de Richard D. Phillips. Certo. E a nossa missão aqui é desvendar o conceito central que essas obras apresentam e ver como ele se desdobra em todas as áreas da vida, do caráter pessoal à família, passando pelas amizades e pela comunidade. E o que é fascinante é como esse fio condutor, essa ideia central, vai levar a gente para lugares surpreendentes. A gente começa, tipo, num jardim antigo, com uma instrução que parece muito simples, Sim. mas a gente vai terminar falando sobre o dia a dia do casamento, da criação de filhos e até da dinâmica das amizades e da vida em comunidade. É uma jornada que vai do micro, do coração de uma pessoa, até o macro, sabe? O impacto dela no mundo. Certo. Então, a resposta para minha pergunta inicial sobre o John Wayne, ou construtor de casas, é, na verdade, um jardineiro e um segurança. Basicamente, sim. Porque a ideia central que permeia as fontes vem de uma passagem lá em Gênesis que diz que o homem foi colocado no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha para isso para pensar. À primeira vista, parece uma instrução meio agrícola, né? Parece. Como que as fontes conseguem extrair um modelo de masculinidade para o século XXI a partir disso? Então essa é a beleza da coisa. A simplicidade esconde uma profundidade enorme. O segredo está justamente no significado dessas 2 palavras em hebraico. Ok. A primeira, cultivar, vem do termo avad. E embora a tradução mais óbvia seja lavrar a terra, o sentido é muito mais amplo. Avad significa trabalhar, servir, nutrir, edificar. Fazer as coisas crescerem e florescerem. Ah, interessante. A analogia do jardineiro é perfeita. Ele não cria a vida, mas ele cria as condições para que ela prospere. Ele cuida do solo, ele planta, rega, poda. É um trabalho proativo de construção. Entendi. Então, cultivar é ser um construtor, um agente de crescimento, seja num projeto, numa carreira ou, imagino, no desenvolvimento de pessoas, né? Exato. Mas e a segunda parte, o guardar? Isso me soa um pouco mais passivo, mais reativo. É essa a ideia? É uma ótima observação. Pode parecer reativo, mas as fontes apresentam isso como uma vigilância constante e ativa. A palavra hebraica é chamar e significa proteger, defender, vigiar. Certo. Pensa menos num segurança que só reage a um alarme e mais num sentinela que está sempre de prontidão, sabe? Mantendo o perímetro seguro para que o cultivo possa acontecer sem interrupção. É a defesa que permite o florescimento. Uhum. Uma das fontes até cita o Salmo 121, que descreve Deus como aquele que guarda seu povo. E não é uma guarda passiva, é uma proteção atenta e constante. Um arquiteto e um sentinela, ao mesmo tempo. A imagem é poderosa. E as fontes argumentam que essa dupla função não começa no trabalho ou na família, mas dentro da própria pessoa, certo? No caráter, exatamente. O ponto de partida é o autogoverno. Uma das fontes, Homens Fortes, é categórica nisso. Ela diz: se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar outros. Forte isso. A ideia é que a verdadeira força não está na influência que se exerce sobre os outros, mas no domínio que se tem sobre si mesmo. A base de tudo é o caráter. Certo. Então a base é o autogoverno. Mas vamos ser honestos, essa é a parte que muitas vezes fica só na teoria, né? O teste de verdade vem na hora de aplicar isso na prática. Como que as fontes fazem essa ponte entre o caráter pessoal e o mundo real? Elas propõem que esse caráter não nasce do nada. Ele também precisa ser cultivado. Aham.
E para isso, sugerem 3 disciplinas espirituais fundamentais. A primeira é a mais básica, a leitura da Bíblia, que é descrita como o leite espiritual que nutre a alma e gera crescimento. A segunda, eu imagino, seja a oração. Sim, mas não como um simples ritual. As fontes a apresentam como uma verdadeira ferramenta de transformação. Tem um relato pessoal em Homens de Verdade que ilustra isso de uma forma muito forte. Como assim? O autor conta a luta dele para largar um vício em tabaco de mascar. Ele diz que tentou de tudo, usou toda a força de vontade dele, mas sempre fracassava. A mudança só aconteceu quando ele parou de confiar em si mesmo e passou a orar, pedindo a Deus o poder para se libertar. E aí? E aí, segundo ele, o desejo simplesmente desapareceu. Nossa, que relato poderoso, porque mostra a diferença entre tentar mudar pela própria força, a pura força de vontade, e buscar um poder externo para provocar essa mudança. É uma troca de fonte de poder, no fim das contas. Precisamente. E a terceira disciplina amarra tudo isso na vida real, a participação na igreja. Ela é vista como o ambiente essencial para o encorajamento, para a prestação de contas mútuas, sabe? Para o crescimento em comunidade. Não é um caminho solitário. De jeito nenhum. É onde o caráter é testado, afiado e fortalecido no contato com os outros. Ok. Então, o mandato para cultivar e guardar começa com o cultivo do próprio coração. Agora, é aqui que o conceito se torna realmente prático. Como esse mesmo padrão se manifesta na dinâmica familiar, começando pelo casamento. Como um marido cultiva e guarda a esposa. O modelo que as fontes propõem é o que eles chamam de liderança servidora, que vem daquela imagem de Cristo e a igreja em Efésios 5. Certo. Na prática, isso vira de cabeça para baixo a ideia do chefão da casa. O líder aqui é o que mais serve. Aplicando os nossos 2 termos, cultivar a esposa significa nutri-la. O texto bíblico diz para amá-la, e as fontes interpretam isso como edificar a fé e a esperança dela. A expressão usada é a lavagem de água pela palavra, que soa um pouco... Para a lavagem de água pela palavra, soa um pouco estranho, sim. O que isso quer dizer na prática? Não é para sair por aí citando o versículo o tempo todo, imagino. Não, calma. Definitivamente não. A ideia é usar a verdade para encorajar. É ser a pessoa que lembra a sua esposa da bondade de Deus quando ela está desanimada, que a elogia e afirma o valor dela, que a ajuda a ver as situações sobre uma ótica de esperança. Entendi. Outro texto citado, João Pedro, diz que o marido deve viver com a esposa com discernimento. Ou seja, prestar atenção, conhecê-la de verdade, entender o mundo interior dela. Isso é cultivar. É um chamado a ser um especialista nela, basicamente. E a parte de guardar. Como ele a protege? A proteção vai muito além da segurança física, obviamente. Implica criar um ambiente de segurança emocional e espiritual. E aqui vem um ponto muito forte de uma das fontes. Qual? O marido deve proteger a esposa, inclusive dos próprios pecados dele. Proteger do seu egoísmo, da sua raiva, da sua negligência. É assumir a responsabilidade de ser um porto seguro para ela. E isso às vezes significa lutar contra si mesmo para não ser a fonte da tempestade. Nossa, isso é profundo. É guardar o bem-estar dela, inclusive de si mesmo. Isso muda completamente a perspectiva. E quando chegam os filhos? Essa dinâmica de cultivar e guardar se aplica à paternidade? Aplica-se perfeitamente. Para cultivar os filhos, o objetivo principal, segundo as fontes, não é controlar o comportamento deles, mas alcançar o coração. O coração. Isso. O versículo-chave citado é de Provérbios. Dá-me, filho meu, o teu coração. E a lógica apresentada é que para um filho entregar o coração, o pai precisa primeiro entregar o seu. E Homens de Verdade têm uma história sobre isso que é simplesmente incrível. O autor conta que o pai dele serviu na Guerra do Vietnã quando ele tinha 12 anos. E mesmo de lá, do meio de umas horas de combate, o pai escrevia cartas toda semana, perguntando sobre os jogos de beisebol dele, sobre os desafios na escola, mostrando que estava completamente envolvido na vida do filho. Essa história é a ilustração máxima do que significa dar o coração. A distância física era enorme, o perigo era real, mas a presença emocional e o investimento do pai eram totais. Total. E, para trazer isso para a prática, as fontes sugerem 4 atividades simples para construir esse vínculo. Ler a Bíblia juntos, orar com eles e por eles,
trabalhar junto deles nos seus projetos e, claro, brincar. É investir tempo e presença. Nossa, essa história do Vietnã é muito forte, porque, cara, ela quebra completamente a desculpa da falta de tempo ou da distância. O sujeito estava literalmente numa zona de guerra e ainda assim encontrava uma forma de cultivar o coração do filho. Isso redimensiona o que significa estar presente. Com certeza. Mas um jardim não é só flores, também tem pragas e ervas daninhas. Imagino que é aí que entra a outra metade do mandato, o guardar. Como isso se traduz na disciplina dos filhos? Exatamente. A parte de guardar na paternidade é a disciplina. Ela é apresentada não como punição por raiva, mas como um ato de proteção. Proteção contra o quê? Proteger a criança do que as fontes chamam de tolice e pecado, que são inerentes à natureza humana. Os métodos descritos são a correção verbal e a correção física, chamada de avara. Mas a ênfase é total em como isso deve ser feito. Certo. De forma controlada, com amor, com o objetivo de ensinar e nunca por frustração ou raiva do pai. E uma das fontes dá uma dica bem prática sobre isso. A do policial mau, certo? Essa ideia é interessante, mas ela não entra em conflito com a outra orientação de alcançar o coração do filho? Como que as fontes equilibram essa disciplina firme com a necessidade de construir um relacionamento de confiança? Parece uma linha bem tênue para caminhar. É uma linha tênue, sem dúvida. A recomendação do pai ser o policial mau, ou seja, o disciplinador mais firme, vem de uma perspectiva de parceria com a mãe. Ah, entendi. Ela acaba sendo a que mais corrige as pequenas coisas do dia a dia. Para que ela não se desgaste e para que a disciplina tenha mais peso quando necessária, o pai assume esse papel mais incisivo. Faz sentido. E o equilíbrio vem do fato de que essa disciplina firme só funciona e só alcança o coração se for aplicada dentro de um relacionamento que já foi massivamente cultivado com amor, tempo, brincadeira e presença. Sem o cultivo, a disciplina vira tirania. Com o cultivo, ela é entendida como proteção. A firmeza só é recebida como amor se o amor já foi demonstrado de 1000 outras formas. É fascinante ver como esse framework se aplica de forma tão consistente. E ele não para na porta de casa, certo? As fontes o estendem até para as amizades masculinas. Sim, e o exemplo bíblico usado é a amizade entre Jonatas e Davi. Tem uma cena poderosa onde Davi está no fundo do poço, sabe? Fugindo com medo, desesperado, e Jonatas vai ao encontro dele. E o texto não diz que ele deu tapinhas nas costas ou disse vai ficar tudo bem. Diz que Jonatas lhe fortaleceu a confiança em Deus. Nossa, isso é cultivar e guardar em estado puro numa amizade. Ele cultivou a fé do amigo, que estava murchando, e o guardou, o protegeu do desespero e da dúvida. Exato. Isso é um nível de amizade muito diferente do que geralmente se vê, que muitas vezes é baseado só em hobbies ou interesses em comum. É uma amizade com propósito. É nutrir a alma do outro e protegê-lo nos momentos de fraqueza, reafirmando a verdade quando ele não consegue mais enxergá-la. E para fechar o ciclo, como esse mandato se aplica no contexto mais amplo da comunidade, da igreja? Aqui a imagem usada é espetacular. É a reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias. A situação era perigosa, tinha inimigos por toda parte. Certo. A solução de Neemias foi genial. Metade dos homens trabalhava na reconstrução do muro com uma colher de pedreiro numa mão, e a outra metade ficava de guarda, com espadas e lanças, protegendo os trabalhadores. Cultivar e guardar lado a lado em tempo real. Isso. Uma mão para edificar, outra para defender. Perfeito. E a aplicação para a igreja é direta. Os homens são chamados a cultivar, ou seja, edificar a comunidade, usar seus dons para servir, ensinar, encorajar, fortalecer os outros. E, ao mesmo tempo, são chamados a guardar a igreja. E o que significa guardar a igreja? Significa proteger tanto a sua prática, a santidade e a saúde da comunidade, quanto a sua doutrina, a integridade da verdade que é ensinada ali. É um chamado para serem construtores e guardiões da comunidade.
Então, se a gente amarrar tudo isso, o que temos? As fontes que exploramos hoje nos deram um modelo de masculinidade que se afasta completamente dos estereótipos de Hollywood para focar num mandato duplo e consistente: ser, em todas as áreas da vida, um construtor e um protetor. Um cultivador e um guardião. Exatamente. Seja no cultivo do próprio caráter, no sustento da família, no fortalecimento de um amigo ou na edificação de uma comunidade, esse padrão duplo é o fio condutor. E o objetivo final apresentado não é a autorrealização, mas servir a um propósito maior. Que é encapsulado naquela famosa citação de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. É uma vida orientada não para si, mas para fazer o outro florescer e para proteger o que é valioso. Essas fontes são, claro, baseadas numa cosmovisão e em escrituras muito específicas, e isso nos deixa com um pensamento final para ponderar. Independentemente das crenças espirituais de cada um, de que forma os conceitos de cultivar, como essa ideia de construir e nutrir proativamente, e guardar, como a de proteger e preservar ativamente o que é valioso, poderiam servir como uma estrutura útil para qualquer pessoa ao refletir sobre seus papéis e responsabilidades na vida.